Olá, tudo bem? Então iniciamos mais uma catequese da Teologia dos Sacramentos e hoje o nosso tema é a catequese do sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o que a Igreja tem de mais importante, né? A Igreja Católica possui um tesouro. Não há nada mais importante na Igreja do que o sacramento da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, é o sacramento de amor, porque é o próprio Cristo, é o próprio Deus. A Eucaristia é a presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui precisamos dar uma ênfase especial. O pão e o vinho, depois de consagrado pelo sacerdote, se transforma verdadeiramente no próprio corpo e sangue de Jesus Cristo. Não é símbolo, não é uma comparação, não é uma representação ou se faz de conta, é real. Jesus se faz presente da mesma forma que esteve presente junto com os apóstolos. Da mesma forma que os apóstolos podiam tocar na humanidade de Cristo, através desses sacramentos, podemos tocar na humanidade de Jesus. Ele, não se dado por satisfeito com a sua humilhação na cruz, se abaixa mais ainda, se faz pequeno, um pedaço de pão, só por amor. Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. Permanece em mim e eu nele. Isto está lá em João capítulo 6. Precisamos reafirmar sobre essa presença real da Eucaristia. Reafirmar que Jesus está na Eucaristia. A Eucaristia é Jesus. Pois ainda existe muita falta de fé nesse ponto tão importante da nossa Igreja Católica. Então a Igreja tem o próprio Jesus eucarístico. Jesus se fez pão para que nós humanos, fracos, pecadores, se alimentassem e ficassem fortes. No Catecismo da Igreja Católica diz, lá no parágrafo 1407, a Eucaristia é o coração, é o ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa a sua Igreja e todos os seus membros, e seus sacrifícios de louvor e de ação de graça, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. Então, todos os batizados faz parte do corpo de Cristo, que é a Igreja. Cristo é a cabeça da Igreja e nós, batizados, somos membros desse corpo. Somos membros de Cristo, fazendo parte dos membros de Cristo. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo. Obra esta tornada presente pela ação litúrgica. É Cristo mesmo, sumo sacerdote, eterno da nova aliança, que agindo pelo ministério dos sacerdotes, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo, realmente presente sob as espécies do pão e do vinho, que é a oferenda do sacrifício eucarístico. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1410. Como todos os outros sacramentos, a Eucaristia foi claramente instituída por nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia. Na noite que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão, depois de dar graça, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia,
tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beber, fazei em minha memória. De fato, todas as vezes que comeste desse pão e bebeste desse cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Jesus, ao falar sobre o pão e o vinho, diz claramente que isto é meu corpo. Ele não diz representa o seu corpo de forma figurada ou simbólica, mas ele diz que o pão e o vinho são verdadeiramente o seu corpo e sangue, e ainda ordena: fazei isto em memória de mim. Como a igreja, em cada Santa Missa, atualizando e fazendo memória do sacrifício que Cristo realizou para a nossa salvação. Ao longo da história da igreja aconteceram muitos milagres eucarísticos. Deus envia vários sinais do céu para que possamos aumentar a nossa fé e darmos conta da presença humilde de Jesus através desse sacramento. Dentre muitos milagres, podemos citar, por exemplo, o milagre de Lanciano, na Itália, no ano de 1750. Enquanto celebrava a missa, um sacerdote duvidou daquele momento da consagração. Assim que terminou de fazer a consagração, percebeu que a hóstia se transformou em carne e o vinho em sangue. Cheio de remorso por ter duvidado, o sacerdote pôs-se a chorar e pediu perdão a Deus. Vários fiéis assistem aos milagres em 1970. Ao contemplar a grandeza desse sacramento, só podemos dizer, como Tomé, ao tocar Jesus: meu Senhor e meu Deus. Sim, Jesus se faz presente na Eucaristia, para que possamos entrar em comunhão com Ele. Por isso a importância da preparação para receber a Sagrada Eucaristia. Estar em estado de graça, sem nenhum pecado grave, não confessado. É um pecado de sacrilégio receber a Sagrada Comunhão estando em estado de pecado mortal. Como os demais sacramentos, a Divina Eucaristia possui matéria, que é o pão e o vinho, e forma, que são as palavras: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o cálice do meu sangue. E o ministro deste sacramento, só o sacerdote, validamente ordenado, pode presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que torne o corpo e sangue de Cristo. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1411. Então é isso, meu irmão e minha irmã. A Eucaristia é o cume da nossa fé. A Eucaristia é o alimento que nos sustenta. É a Eucaristia que nos dá a força para continuar caminhando, até que um dia nos encontremos com o Senhor. Então, que tenhamos fé nesse sacramento, que é o próprio Cristo Jesus. E que Deus nos abençoe. Eu te aguardo na próxima catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.